O que eu queria conversar hoje é sobre uma parábola. Uma parábola do rico e Lázaro. Não sei se vocês lembram dessa parábola. Essa parábola ela fala sobre uma coisa bem legal que a gente gosta muito de falar, que é sobre o inferno. Inferno, Dirceu. Poxa, que assunto chato, né? Para que falar sobre inferno? Né? Quando o assunto é inferno, a gente já escutou de tudo. De tudo. Então, tem pessoas, por exemplo, que acreditam que o inferno é só para aqueles que não são cristãos. Então, assim, no final, quando a pessoa morre, se a pessoa não for crente, se a pessoa não era crente, não era cristão, não ia a nenhuma igreja, então ela vai para o inferno. Se ela ia a alguma igreja, ela não vai para o inferno, vai para o céu. Tem gente que acredita nisso. Outras pessoas acreditam que o inferno é destinado somente àqueles maus mesmo. Tipo Hitler, Osama Bin Laden, Stalin, esses caras assim, né? Alguns querem acreditar que o inferno não é eterno, por exemplo. Então tem teólogos até famosos, aquele John Stott, ele não acreditava que o inferno era alguma coisa eterna. Ele acreditava na aniquilação depois de um tempo. A Bíblia não diz muito bem isso, né? Mas também tem aquelas pessoas que acreditam que o inferno não existe. Gente, ó, isso aí é tudo conto da carochinha. No final não tem inferno não, vai todo mundo para o céu. Por quê? Porque Deus é amor, gente. Deus não é amor? Então no final vai tudo para o céu. Será? Será? Né? E aí, gente? Tem gente também que acredita naquele negócio dos pontos positivos e pontos negativos. Então, por exemplo, essa semana eu fiz mais boas ações do que más ações. Então isso vai se contabilizando por toda a nossa vida, e aí chega lá no final, vai ter um contador, amém? Né? Quem fez contabilidade? Tem um contador que vai contabilizar tudo que você fez de certo e errado e vai pesar. E aí se você fez mais coisas boas do que ruins, tal, deve ter algum tipo de pontuação para as coisas muito ruins e muito boas. E aí no final das contas a pessoa vai ver lá, né? São Pedro, né, vai deixar você ir para o céu ou não. Será que é isso? E você, o que você pensa do inferno? Né? Quem vai para o inferno? Quem vai para o inferno? Esse é um assunto que na verdade é bem extenso, mas como eu disse, eu quero focar na parábola de Lucas. Lucas capítulo 16, se você tiver com a Bíblia aí. Pode acessar ou abrir a Bíblia, Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Lucas 16, a partir do 19. Diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, que é o inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você... Agora... Eu acho que eu pulei uma aqui. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então lhe
lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através dessa parábola. Que o Senhor nos ensine sobre a importância dessa lição, desse aprendizado sobre o inferno e sobre a nossa vida futura. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Alguém pode perguntar assim, pô, Dirceu, mas por que falar sobre o inferno, né? Que assunto desagradável, né? Vamos falar sobre coisas boas, vamos falar sobre o céu, né? Vamos falar sobre as bênçãos que Deus pode derramar sobre nós na terra aqui. Sabe o que é mais interessante? Sabe quem mais falou sobre o inferno na Bíblia? Jesus. Jesus. Ele foi a pessoa que mais falou sobre o inferno. Mais da metade das parábolas de Jesus fala sobre o juízo de Deus. Essa é uma realidade, gente. A gente não pode fugir desse assunto. E a gente, de vez em quando, tem que voltar nesse assunto. E hoje eu queria só colocar 3 aspectos sobre o inferno. Primeiro, o ensinamento que o inferno nos ajuda o inferno nos ajuda a compreender o nosso coração. Primeira coisa, o ensinamento sobre o inferno nos ajuda a compreender o nosso coração. Segunda coisa, o inferno nos ajuda a compreender a justiça de Deus. E terceiro, o inferno nos ajuda a compreender o amor de Deus. Primeiro, o inferno nos ajuda a compreender o nosso coração. Você percebeu na parábola que tem 2 personagens? 2 personagens. O primeiro é o homem rico e o homem pobre. Um homem rico e um homem pobre. E sabe o que é mais interessante? Essa, de todas as parábolas e de todas as histórias que Jesus conta, é a única que Jesus dá nome a um dos personagens. Em nenhuma outra parábola, Jesus dá nome aos personagens. Nessa parábola, Jesus dá nome a um dos personagens. Qual o nome? Lázaro. Lázaro. E o interessante é que quando Jesus dá nome para a pessoa pobre, a gente fica imaginando assim, tá, então qual era o nome do rico? E Jesus não dá nome para o rico. Ele simplesmente diz que o rico era o homem rico. Ele não dá nome para o homem rico. Por quê? Por que Jesus faz isso? O que isso significa? Filósofos, há muito tempo, eles têm discutido sobre um termo que se chama summum bonum, que do latim significa o bem maior. Qual é o bem maior da vida de alguém? O que é mais valioso para você? O que tem mais valor na sua vida? E aí os cristãos, de bate-pronto, vão dizer assim, Deus. Será? O que tem mais valor na sua vida? Se Deus tem tanto valor na sua vida, com certeza você é uma pessoa que se dedica muito à oração e à leitura da Bíblia, por exemplo. Porque se Deus é importante para você, você quer devorar a Bíblia para entender mais desse Deus que é tão importante para você. Se Deus é tão importante para você, você passa o maior tempo do seu dia orando e colocando as coisas diante dele. Será que é isso mesmo? Será que Deus é a pessoa mais importante nas nossas vidas? O que é mais importante para você? Em que você baseia a sua identidade? Abraão diz aqui na parábola
que o rico, durante a sua vida, recebeu coisas boas, recebeu os bens, né? A ideia aqui é que o rico dava valor ao dinheiro, aos bens. O bem maior dele, o sumum bonum dele, a coisa que ele mais valorizava e aonde ele baseou a identidade dele, era a riqueza, era o poder, era o dinheiro. Esse era o maior valor e essa era a identidade, era onde o rico baseava a identidade dele. Por isso, ele é chamado apenas de homem rico, porque ou ele era rico ou ele não era nada. A identidade dele era ser rico. E quando a base da sua identidade foi tirada, quando ele perdeu a riqueza, quando ele morre, ele passou a ser nada. Na terra ele era rico, mas no inferno ele passou a ser nada. Nada. Se eu chegar para vocês hoje agora e perguntar, o que é pecado? O que é pecado? Foi uma pergunta. Tudo que vai contra a vontade de Deus. O que mais? Não estou dizendo que está errado, mas existem outras maneiras de dizer isso, né? Quando a gente desobedece, quando a gente quebra princípios de Deus, talvez, né? Quando a gente quebra um dos 10 mandamentos, né? Tudo isso é pecado. Mas tem uma definição de pecado que diz assim, que é a construção da nossa identidade sobre qualquer coisa além de Deus. Pecado é a construção da nossa identidade sobre qualquer coisa além de Deus. Na verdade, a gente pegou aqui o primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses além de mim. Então é isso. Quando a gente constrói a nossa identidade em qualquer outra coisa além de Deus, nós estamos em pecado. Por exemplo, se a gente lembrar das histórias da Bíblia e das histórias de Jesus, lembra os fariseus? Os fariseus eram mestres da lei. Eram pessoas sábias que conheciam profundamente as leis de Deus. Eles ensinavam sobre as leis de Deus. E eles se esforçavam ao máximo para cumprir essas leis. Só que Jesus vai lá e critica os fariseus. Se você pegar lá Mateus 23, Jesus ele dá um sermão. Ele lava, né? Dá aquela lavada nos fariseus. Por quê? Porque aquilo é só casca. Aquilo é só capa. Os fariseus pensavam que por obedecerem à lei de Deus, Deus tinha que abençoá-los. Os fariseus pensavam que por eles se esforçarem em obedecer às leis de Deus, eles estavam de bem com Deus, eles não tinham problemas. Mas aí que está, eles estavam baseando a identidade deles na religião, na performance. Eles não estavam baseando a identidade deles em Deus. Eles estavam baseando a identidade deles na sua performance moral, no seu orgulho, na sua religiosidade. E aí por isso Deus vai lá e critica eles. Por isso, se você pensa assim, se eu tiver aquilo, se algum dia eu conquistar aquilo, aí sim eu vou ter valor, eu vou ter importância, senão não vou ser nada, esse é o seu Deus. Existem muitas pessoas hoje que elas lutam e elas são desesperadas, por exemplo, por fama. As redes sociais elas trouxeram um acesso que antes era muito mais complexo de alguém conseguir a fama. Antes das redes sociais, para alguém ser famoso, o cara tinha que,
dava trabalho, tinha que ir no Faustão no domingo. E para ir no Faustão, meu amigo, não é qualquer um que chega lá. Né? Era muito difícil chegar lá. Hoje as redes sociais, querendo ou não, elas facilitaram o acesso de muitas pessoas a uma fama. A uma fama que muitas vezes a gente sabe, na maioria das vezes, é uma fama que é ilusória, não quer dizer nada aquilo. Então a pessoa tem milhões de seguidores. Só que se ela fica doente, quem tem que ajudar ela ainda são os parentes, os familiares, porque os milhões de seguidores estão nem aí para ela. Quem baseia a sua identidade na fama, está mostrando que esse é o seu Deus. Quem vive para conquistar isso, está mostrando que esse é o objetivo, esse é o valor máximo que ele quer. É como o rico aqui na história. O rico, o desejo dele, a identidade dele era baseada na riqueza e nos bens. Não era em Deus. Então isso se tornou o seu Deus. Todos nós, por exemplo, a gente conhece muito bem os efeitos dos vícios, as drogas, do álcool. Primeiro acontece a desintegração, né? Então a pessoa se acaba ali. E conforme o tempo vai passando, e a pessoa vai precisando cada vez mais daquilo, ela vai sentindo que aquilo nunca vai ser suficiente, sabe? Então cada vez ela vai precisando de mais e mais e mais para conseguir atender aquela necessidade. Qualquer coisa que a gente tentar colocar no lugar de Deus vai ser exatamente assim. Às vezes a gente fala sobre coisas, parece que estão muito distantes, né? Como fama, sucesso, dinheiro. Mas às vezes o seu Deus pode ser o seu cônjuge, seu marido, a sua esposa, pode ser os seus filhos, pode ser a saúde. E notem, gente, que não necessariamente essas coisas são coisas ruins, são coisas boas. Não é bom ter saúde? É lógico que é bom ter saúde. Todo mundo deve querer ter boa saúde. Todo mundo deve querer cuidar da saúde, mas quando isso passa a ser o seu maior objetivo de vida, quando você vive em função disso, quando você está mais preocupado com, né, o seu shape, é assim que dizem, né? Com o seu shape do que com qualquer outra coisa, isso passou a ser o seu Deus. Quando você está mais preocupado com os seus filhos, quando você dedica a sua vida de uma maneira assim absurda aos seus filhos, quando eles são tudo para você, já ouviu? Quanta gente fala, nossa, eles são tudo para mim. É bonito de ouvir, mas biblicamente é errado. Não é para ser tudo para você. Deus é para ser tudo para nós. E aí, esse pecado que nos afasta de Deus em última instância, é quando a gente acredita que a gente pode levar a nossa vida independente dele. Porque, por exemplo, que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque quando se tem muito dinheiro, por exemplo, a pessoa acha que não precisa de Deus. Eu me viro, eu dou conta, eu consigo. E aí ela passa a viver uma vida independente de Deus. Eu não preciso de Deus. Quando a gente dedica a nossa vida à nossa esposa, ao seu marido, e quando para você o seu cônjuge é tudo, tudo, no dia que essa pessoa faltar, por qualquer que seja o motivo, ela pode te abandonar, ela pode te trair, ela pode morrer, qualquer coisa. Você não vai ficar simplesmente triste, você vai ser despedaçado, porque o seu chão vai ser tirado. Porque
ele era o seu Deus, ela era o seu Deus. Foi isso que aconteceu na história aqui com o rico. O problema é que qualquer coisa que a gente tente basear a nossa identidade além de Deus, ela nunca vai nos satisfazer. Nunca. E aí, voltando no assunto inferno, tem muita gente que fala assim, né? Puxa, eu não consigo acreditar que Deus tenha coragem, porque Deus não é Deus de amor. Eu não acredito que Deus tenha coragem de mandar alguém para o inferno. Mas quando a gente começa a ler e entender um pouquinho das histórias, a gente vai perceber que não é Deus que manda alguém para o inferno, é a pessoa que se manda para o inferno. O inferno é trancado pelo lado de dentro. A pessoa decide ir para lá. Eu quero viver a minha vida independente de Deus. Eu consigo, eu me viro. E uma vida independente de Deus é o inferno. Nesse mundo que a gente vive hoje aqui, gente, por pior que tenham situações, a gente reclama que muitas vezes acontecem muitas situações trágicas, né? Esse exemplo do Rio Grande do Sul. São coisas trágicas, são coisas muito ruins, mas Deus ainda está no controle. Você imagina um lugar onde Ele não está mais no controle. Esse é o inferno. Esse é o inferno. E o inferno é trancado pelo lado de dentro. C.S. Lewis diz assim, não se trata de sermos mandados por Deus para o inferno. Em cada um de nós existe algo que está crescendo que virá a ser o inferno, a menos que o cortemos pela raiz. Todos nós, gente, todos nós, sem exceção, temos uma tendência de idolatrar algo ou alguém. Todos nós temos essa tendência. Isso faz parte do nosso coração humano. Se a gente não cortar isso pela raiz e a gente mudar o vetor da nossa adoração, ao invés de filhos, marido, bens, a estabilidade financeira, ao invés de saúde, ao invés de qualquer religiosidade, se eu não mudar esse vetor para Deus, isso pode ser um caminho sem volta para o inferno. Sabe o que é mais interessante? Quando o rico está lá no inferno, ele continua agindo como um rico. Ele está no inferno. E aí o que ele diz? Pai Abraão, manda que Lázaro faça isso, manda que Lázaro faça aquilo. O cara está no inferno e quer mandar ainda. E é essa a ideia, a pessoa ela vai por toda a eternidade acreditando que aquilo vai ser o suficiente para satisfazer a vida dela. Outra coisa, o inferno nos ajuda a compreender a justiça de Deus. Tem gente que pensa assim, né? Deus dá um tempo para a gente, aqui na Terra, e aí se até o final da vida a gente não foi capaz de decidir direito, aí chega no final, a gente vai lá implorar por piedade, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, me tira daqui. E aí Deus vai chegar e vai falar, tarde demais, eu te dei o tempo, agora você vai queimar para sempre. Será que é isso? Deus não é um carrasco que nos criou para mandar a gente para o inferno sem motivo. Deus, Ele nos criou por amor. Deus, Ele nos criou por amor. E pensa só numa coisa, né? Caiu um lenço aqui, vamos falar baixinho aqui. Deus, Ele foi lá, cria a gente por amor. Ele vai lá e cria o ser humano, criou você. Cada detalhe de você foi criado com o maior amor de Deus. Ele te cria, e aí você rejeita Deus.
Não, não quero, eu consigo sozinho. Já viu aquelas crianças pequenas? Eu consigo. A gente é assim. Eu consigo sozinho, eu não preciso de Deus. E aí Deus vai lá e manda Jesus. Manda Jesus e fala, ó gente, você não consegue. Por isso eu estou te mandando meu filho para morrer por você, viver a vida perfeita, né? Para que você aceite que você depende de mim. E aí você faz o quê? Você rejeita Jesus. Não, eu consigo. E aí vai lá, Deus manda o Espírito Santo, o Consolador, que ele vai lá, ele mostra para a gente que nós somos pecadores, ele mostra para a gente quanto nós dependemos e precisamos dele. E aí a gente vai lá e fala, eu consigo. Ele vai mandar quem agora? A quarta pessoa da Trindade? Não existe. Deus te dá todas as chances possíveis. Deus nos dá, e para cada ser humano Ele dá da maneira que Ele sabe, todas as chances possíveis para que a gente se renda a Ele. E a gente admita que a gente não consegue sozinho, que a gente precisa dEle. Deus respeita o nosso desejo. E uma coisa que Ele respeita é o livre-arbítrio. Porque se Deus chegasse assim no final, não, mesmo se você não quiser andar comigo, você vai sim andar comigo, isso não é livre-arbítrio. Ele respeita o livre-arbítrio. Então Ele dá a chance da pessoa decidir, você quer andar comigo ou distante de mim? Você quer caminhar a eternidade do meu lado ou quer caminhar a eternidade distante de mim? A coisa mais interessante que eu acho dessa parábola é que o rico não pede para sair do inferno. Ele pede para ser refrescado. De novo, ele está lá, ele ainda acha que manda e ele acha que ele é rico. Manda que Lázaro venha, devia estar muito quente, né? Molhe a ponta do dedo na água e para molhar minha língua. Olha só. Mas ele não quer sair do inferno. Ele não pede para sair do inferno. Ele não abre mão de ser rico e poderoso. Ele não abre mão de ter o controle. E aqui o mais importante, ele não é capaz de se arrepender. Se você acha que no fim dos tempos vão existir pessoas no inferno que são capazes de se arrepender, você não entendeu ainda. Essas pessoas que vão ser enviadas para o inferno são pessoas que elas desejam estar lá. Elas vão criticar Deus de todas as maneiras possíveis. Ah, mas Deus não é justo. Deus não me deu o que Ele queria. Deus não fez isso. Deus não fez aquilo. Mas se arrepender dos seus pecados? Nunca. Quem está errado é Deus, não sou eu. É por isso que, como eu disse, o C.S. Lewis que faz isso, ele pinta a imagem do inferno como se ele fosse trancado pelo lado de dentro. Tem um livro muito bom que eu sempre recomendo quando eu falo sobre isso, é O Grande Abismo, de C.S. Lewis. Se não me engano, 96 páginas. Dá para ler facinho, bem legal, uma história muito legal. As pessoas que vão para o inferno, elas escolheram ir para lá. E aí C.S. Lewis, nesse livro, vai dizer assim, a longo prazo, as pessoas que se opõem à doutrina do inferno devem responder a pergunta. Que pergunta? O que você está pedindo a Deus? Que Ele apague o seu passado de pecados e te dê um novo começo? Foi isso que Ele fez com Jesus. Foi isso que Ele fez no Calvário. Que Ele te perdoe? Você está pedindo que Ele te perdoe? Mas eles não pedem perdão, porque essas pessoas elas não são capazes de se arrepender. Que Ele os deixe em paz? Isso é o inferno. Peguei. No final das contas, existem apenas dois tipos de pessoas. As que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. E aquelas a
a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Todos os que estão no inferno escolhem a segunda opção, e sem essa escolha pessoal não haveria inferno. As pessoas que se recusam na terra a todas as oportunidades que Deus envia, certamente elas não vão se sentir à vontade no céu. Porque pensa só, gente. O céu vai ser um lugar onde a gente tem consciência de que a gente só vive pela graça e pela dependência de Deus. Se eu quiser viver sozinho, eu vou me sentir muito desconfortável lá. Entende? O inferno nos ensina que Deus é justo. Essa história de que Deus é amor e vai mandar tudo para o céu, não é assim, gente. Não é assim. Deus leva tão a sério a justiça. Deus leva tão a sério a justiça, mas tão a sério, tão a sério, tão a sério, que Ele manda o próprio Filho para pagar o preço pelo nosso pecado. Entendem? Ele manda o próprio Filho. E a última coisa, o inferno nos ajuda a compreender o amor de Deus. Como assim, Dirceu, você está louco? O inferno ajuda a compreender o amor de Deus? Como o inferno pode me ajudar a compreender o amor de Deus? Olha lá na parábola como Abraão fala com o rico. Abraão ele não chega assim e fala assim, olha, terrível pecador, ô servo amaldiçoado. Não, ele chama filho. Filho. E essa palavra, se fosse para ser muito bem traduzida nos dias de hoje, seria assim, meu querido menino, filhinho. Sabe o que quer dizer isso? Abraão falando com o rico que está lá no inferno, há um sentimento de tragédia aqui. Sabe? Há amor. Há amor. Outra coisa, o rico pede que Abraão envie Lázaro para avisar os seus irmãos, né? Ó, Abraão, manda que Lázaro, né? Ó, ele se achando ainda, né? Manda que Lázaro vá lá e avise os meus 5 irmãos, né? Para que eles não venham para esse lugar de tormento. A ideia aqui do rico é assim, olha, eles têm que se converter, nem que seja pelo medo. Eles têm que se voltar para Deus, nem que seja pelo medo. Então imagina só, se Lázaro ressuscitar. Eles vão ficar apavorados. E aí eles vão se converter. Seria impossível negar esse milagre. Só que Abraão diz que isso não vai funcionar. Sabe o que isso significa, gente? Que o medo do inferno é incapaz de mudar as estruturas do nosso coração. Ninguém se converte por medo. Eu lembro, há muitos anos atrás, tinha uma linha de evangelismo de algumas igrejas, que a ideia era essa, era converter as pessoas pelo medo, né? Venham para Jesus, porque senão vocês vão queimar no fogo do inferno pela eternidade e tal, esse tipo de coisa. Ninguém é capaz de se converter pelo medo, porque o medo não muda as estruturas do nosso coração. Qual é o maior problema do ser humano? É o egocentrismo. A gente quer tudo pra gente, né? Eu consigo, né? Se sair alguma coisa daqui hoje, vocês vão sair falando, eu consigo. Não, eu não consigo, essa é a ideia. É o egocentrismo, a gente achar que a gente consegue fazer as coisas sozinhos.
né? Eu sou o mais importante, eu sou melhor do que você. Eu quero ter prioridade, eu quero ganhar mais. Eu quero ter vantagem. Então, gente, se a gente obedece a Deus por medo, o que a gente vai estar fazendo? Vai estar sendo egocêntrico. Se eu obedeço a Deus por medo, eu vou estar obedecendo a Deus para quê? Para agradar a Ele? Não, para livrar minha barra. Não mudou, o pecado é o mesmo, gente. Se eu obedeço a Deus por medo, eu vou continuar sendo egocêntrico. Eu vou continuar pensando em mim primeiro. Eu vou continuar obedecendo só para levar vantagem, que nem os fariseus faziam. E não é isso. Além disso, tem pessoas que elas acreditam que quando alguém vê um milagre, aí sim, essa pessoa vai se converter, certo? Então, se essa pessoa, se esse meu amigo que é descrente, se esse meu amigo que é ateu, se esse meu amigo que está distante de Deus, se ele vir um milagre, se alguém dos mortos ressuscitar diante dele, aí sim ele se converte, né? Muita gente pensa assim. E muitas pessoas realmente podem mudar uma chavinha quando vem um milagre, né? Quando Jesus ele fazia os milagres, os sinais, João principalmente diz que esses sinais eram para apontar que ele era o Messias. Mas você se engana quando pensa que um milagre também pode transformar as estruturas do coração de alguém. Não pode. Jesus ressuscita um amigo dele, que por coincidência se chamava Lázaro. Logo depois dos versículos que você lê ali, que Jesus ressuscita Lázaro, lá em João 11, diz que muitos, e aí, então, os líderes começaram a planejar a sua morte, a morte de Jesus, mesmo vendo o morto ressuscitar. Tem um versículo lá em Mateus 28, 16 e 17, que eu falei sobre ele algumas semanas atrás, que Jesus vai, ressuscita, aparece para os discípulos, mostra as suas mãos furadas, come com eles, atravessa portas fechadas, e aí esse versículo em Mateus 28 diz assim: muitos creram, alguns, porém, duvidaram. Se você acha que um milagre é capaz de transformar as estruturas do coração, não é. A única coisa capaz de transformar as estruturas do coração de alguém é o amor. É o amor. É quando a gente entende a grandeza e a profundidade do amor de Deus por nós. Quando o rico pede para Abraão, manda Lázaro ir lá falar com os meus irmãos. Abraão responde assim, não, eles têm os profetas, Moisés e os profetas. O que isso significa? O que está escrito em Moisés e nos profetas? Está escrito coisa, por exemplo, assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Somente quando a gente compreende o motivo que fez Jesus morrer, encarnar e morrer por nós, é que a gente vai ser capaz de entregar as nossas vidas por completo a Ele. É interessante quando o rico fala assim, manda que Lázaro vá lá, né? Porque quando eles virem alguém ressuscitar, aí eles crerão. Jesus ressuscitou e até hoje a maioria não crê. Você vê? A maioria não crê. Concluindo,
Ser cristão não significa usar Deus para nos dar aquilo que a gente deseja. Isso não é ser cristão. Isso é ser interesseiro. Ser cristão é quando a gente baseia a nossa identidade em Deus. Ser cristão não é pedir para que Deus nos dê aquilo aonde a gente quer basear a nossa identidade. Ou seja, Deus me dê dinheiro. Deus me dê saúde. Deus me dê um casamento legal. Deus me dê filhos abençoados, educados, bonzinhos. Deus me dê... Peça para o Aladim, né? Ser cristão é quando a gente baseia a nossa identidade em Deus e só nele. Outra coisa interessante, os valores do reino de Deus, os valores do céu são totalmente diferentes dos valores da terra. Na terra, por exemplo, aqui, bênção. O que é bênção aqui na terra? É dinheiro. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, certo? Isso é bênção na terra. No céu, a bênção é a presença constante de Deus. Isso que é bênção. Na terra, a gente dá valor para quem tem mais autoridade, para quem tem mais poder. No reino de Deus, a gente dá valor para aquele que serve. Para aquele que caminha mais uma milha, para aquele que dá outra face, para aquele que lava os pés. É esse que tem mais valor. Na terra, a gente dá valor para as coisas de ouro, para as pedras preciosas, não é? Não tem valor? Tem muito valor aqui na terra. Mas no reino de Deus, as ruas vão ser de ouro. Eu nunca entendia isso, até que, quando eu fui estudar um pouquinho melhor, porque a primeira impressão que dá, nossa, o céu vai ser chique, né? As ruas vão ser de ouro. Na Bíblia diz em Apocalipse que as maçanetas vão ser de pérolas. Não, gente. Significa que o que a gente dá valor aqui, lá a gente vai pisar em cima. O que é valorizado aqui, lá não tem valor não, gente. O ouro vai ser, terra, asfalto. Os valores são diferentes. O ensinamento sobre o inferno ajuda a gente a calibrar os nossos valores. O que você tem valorizado aqui? As coisas que o mundo valoriza ou as coisas que o reino de Deus valoriza? E aí eu quero terminar perguntando, quem é você de verdade? Quem é você de verdade? Em que você baseia a sua identidade? Em que você baseia a sua vida? A sua identidade é baseada em Cristo, independente das circunstâncias? Ou a sua identidade é baseada na sua estabilidade financeira, na sua estabilidade emocional? Ou você é apenas um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um empresário? Você baseia a sua identidade em coisas, em pessoas, ou você baseia a sua identidade em Deus? 1 Timóteo 2,4 diz assim, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas como eu disse antes, Deus respeita o livre-arbítrio. Ele nunca vai obrigar ninguém. Nunca. Ele não criou robôs. Ele criou seres humanos. 2 Pedro 3,9 diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem
ao arrependimento. Gente, se você olhar com atenção, Deus está dando muita chance para todo mundo entender que precisa dele. A gente não vive sem ele. Nós temos que ter essa consciência. A gente não consegue. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações através desse texto, dessa parábola. Que a gente consiga entender a importância desse ensinamento sobre o inferno. Que a gente consiga entender a importância sobre o que significa nós realmente basearmos a nossa vida e a nossa identidade no Senhor Jesus, no Senhor Deus, e não em coisas, em bens, em situações. Que o Senhor possa tocar as nossas vidas, tocar os nossos corações através disso. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.